Olá, meus queridos, vamos para a aula 3 da semana e a última aula da semana. E lembrando que nós estamos estudando as razões trigonométricas derivadas das primitivas. Então, secante é 1 sobre o cosseno, cossecante é 1 sobre o seno e cotangente é 1 sobre a tangente, que também nós podemos escrever cotangente é cosseno sobre o seno. Então, vamos fazer a questão 4. Então, a questão 4 diz o seguinte: sabendo que o cosseno de alfa é igual a 3 sobre 5 e cotangente de alfa é igual a 3 sobre 4, e alfa está no primeiro quadrante, ou seja, de 0 até π sobre 2, então de 0 a 90, calcule o valor do seno de alfa. É muito simples. Sabe-se que alfa está no intervalo de 0 até π sobre 2, então alfa está no primeiro quadrante. No primeiro quadrante o seno é positivo, e aí você deve lembrar também que cotangente de alfa é igual ao cosseno de alfa sobre o seno de alfa. Então nós vamos usar a fórmula, porque nós temos a cotangente, nós temos o cosseno, e aí nós só falta o valor do seno, nós encontramos. Então nós vamos substituir. Cotangente é igual a 3 sobre 4, igual ao cosseno de alfa, que é 3 sobre 5, dividido pelo seno de alfa, que eu não sei, é exatamente isso que eu vou descobrir. Vou fazer meios pelos extremos, então vai ser 3 vezes seno de alfa é igual a 4 vezes 3 sobre 5. Então vai ficar 3 vezes seno de alfa é igual a 4 vezes 3, 12 sobre 5. De novo, vou fazer meios pelos extremos. Então vai ficar 3 seno de alfa vezes 5, vai dar 15 seno de alfa, que é igual a 12. Isolando o seno de alfa é igual a 12 sobre 15, simplificando por 3. Então 12 para 3 vai dar 4, 15 para 3 vai dar 5, então seno de alfa é 4 sobre 5. E com isso nós finalizamos a primeira questão desta aula. Vamos para a próxima. Calcule m pertencente aos reais, tal que m menos raiz de 3 vezes cotangente de x seja igual a menos 1. E x pertence ao intervalo de π sobre 6 até π sobre 3. Então, quer saber qual é o valor de m para que essa igualdade seja verdadeira nesse intervalo específico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isolar o m. Então vai ser a equação que nós temos é m menos raiz de 3 cotangente de x menos 1. Então vai ser menos raiz de 3. Na verdade nós vamos isolar a cotangente de x. Então menos raiz de 3 cotangente de x é igual a menos 1. O m está positivo, ele vai passar negativo. Então agora eu vou multiplicar por menos 1, então vai ser raiz de 3 vezes cotangente de x, menos m vezes 1, menos 1 vai dar m, menos 1 vezes 1, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então vai ser menos raiz de 3 cotangente de x é igual a m mais 1. Isolando a cotangente de x, então eu tenho a cotangente de x é igual a m mais 1 sobre raiz de 3. Bom, o que eu vou fazer? A cotangente ela é igual a quem? A 1 sobre a tangente. Então, a cotangente é 1 sobre a tangente igual a m mais 1 sobre raiz de 3. Então, eu só fiz, onde tem cotangente, colocar 1 sobre a tangente. Onde tem cotangente, 1 sobre a tangente. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou inverter as duas frações. Como tem um sinal de igual no meio, quando eu inverter as duas frações, ele continua igual. Então, 1 sobre a tangente, o inverso de 1 sobre a tangente vai ser tangente. E o inverso de m mais 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3 sobre m mais 1. Lembrando que, como é igualdade, eu posso inverter as duas frações ao mesmo tempo. Bom, agora eu sei o seguinte, eu sei que a questão me deu que o valor do ângulo x pertence a quem? Pertence a π sobre 6 até π sobre 3, ou seja, 30 até 60. Eu quero saber o valor de m nesse intervalo. Então, vocês vão perceber que se x pertence àquele intervalo, então tangente de x pertence a quem? Pertence ao intervalo de
tangente de π sobre 6 até tangente de π sobre 3. Então, onde tinha tangente de x, onde tinha x, eu substituí por quem? Por os valores no intervalo de x, que é π sobre 6 e π sobre 3. Esses valores eu tenho, né, lá na tabela. Então, tangente de x pertence a que intervalos? Tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 3 e tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Então, tangente de x pertence a esse intervalo. Então, isso quer dizer que raiz de 3 sobre 3 é menor que tangente de x, que é menor que raiz de 3. Lembrando que é menor somente porque o intervalo ele é aberto nas duas extremidades. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar onde tem tangente de x, eu vou colocar pelo valor que nós encontramos lá em cima. Tangente de x é o que? Raiz de 3 sobre m mais 1. Então, vai ficar quem? Raiz de 3 sobre 3 menor que tangente de x, que é menor do que raiz de 3, vai ficar substituindo tangente de x. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 3 é menor do que raiz de 3 sobre m mais 1, que é menor do que raiz de 3. É isso que eu quero fazer, resolver essa desigualdade. Se eu resolver essa desigualdade, eu resolvo a... Então, vamos lá. Eu só fiz repetir a desigualdade, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar todo mundo por raiz de 3. Todos os termos da desigualdade. Então, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3, menor ou igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre m mais 1, que é menor do que raiz de 3 vezes raiz de 3. Isso tudo para quê? Para mim eliminar a raiz. Então, vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3 sobre 3. Menor do que raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3 sobre m mais 1. Menor do que raiz de 3 vezes raiz de 3, vai dar 3. Então, 3 para 3 vai dar 1. Então, vai ser 1 menor do que 3 sobre m mais 1, menor do que 3. Observe que já está ficando mais bonitinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inverter as frações. Igual eu fiz na igualdade. Só que tem um detalhe. Que é interessantíssimo e que você não pode perder. Quando é igualdade, quando eu inverto as frações, é tranquilo, fica do mesmo jeito. Na desigualdade, quando eu inverto, a desigualdade ela muda de lado. Então, tem aqui, 1 é menor do que 3 sobre m mais 1, que é menor do que 3. Então, o que vai ficar? Vai ficar assim, invertendo a desigualdade, vai ficar... Primeiro você vai transformar ela da direita para a esquerda. Então, vai ficar quem? O último número da direita é 3. Então, invertendo ele, vai ser 1 sobre 3. O do meio vai só inverter. Né? Então, vai ser o inverso de 3 sobre m mais 1. Vai ser m mais 1 sobre 3. Menor do que o inverso de 1. Aí, o inverso de 1 é 1. Ok? Então, você vai começar da direita para a esquerda, quando você inverte. Agora ficou bonitinho, porque a gente já conhece essa resolução aí. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou eliminar o denominador. Então, eliminar o denominador é multiplicar todos os termos por 3. Então, vai ficar 3 vezes 1 terço, menor do que 3 vezes m mais 1 sobre 3, menor do que 3 vezes 1. E aí, do lado esquerdo, cancelo 3 com 3, sobra 1. No meio, cancelo 3 com 3, sobra m mais 1. E à direita, 3 vezes 1 vai dar 3. Agora, para me ficar só com m, o que eu faço? Eu subtraio todos os termos por 1. Então, vai ficar 1 menos 1 menor do que m mais 1 menos 1, menor do que 3 menos 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0, menor do que m, 1 menos 1 cancela, né? Fica só m, menor do que 3 menos 1, 2. Então, quer dizer que m, o valor de m está entre 0 e 2. Então, esse é o valor de m, essa é a resolução da questão, nós terminamos. Então, vamos para a última questão da semana. Para todo k diferente de kπ sobre 2, com k pertencente aos inteiros, a expressão cossecante de x mais cosseno de x dividido por secante de x mais seno de x é equivalente a qual? Então,
esse valor de x diferente de kπ sobre 2 é só para garantir que o denominador não seja zero. E aí, quando você fizer as operações todinha, vai dar qual razão trigonométrica abaixo. Então, aqui é o seguinte. Você vai fazer o seguinte, você sempre mexe nas derivadas. As primitivas você vai deixar e vai mexer nas derivadas. Então, você vai fazer o quê? Você lembra que cossecante de x é 1 sobre o seno de x e secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Aí você tem na sentença o quê? Cossecante de x mais cosseno de x dividido por secante de x mais seno de x. Então, você vai deixar as primitivas, ou seja, você vai deixar seno e o cosseno e vai mexer aonde? Na cossecante e na secante. Se tivesse tangente e cotangente, você mexia na cotangente e deixava a tangente. Lembrando que sempre quando ele quer saber a identidade trigonométrica, você vai mexer somente nas primitivas, nas derivadas. As primitivas você vai deixar intacta, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir as derivadas. Então, quem é cossecante? É 1 sobre o seno mais a primitiva, que é cosseno, dividido por quem é a secante? 1 sobre o cosseno mais a primitiva, que no caso é seno. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC só em cima, depois no numerador, vou tirar o MMC só no numerador, vou tirar o MMC só no denominador. Então, o MMC do numerador é quem? É seno. Então, vai ser seno dividido para seno, vai dar 1, vezes 1 vai dar seno. Seno dividido para 1 vai dar seno. Seno vezes cosseno vai dar cosseno vezes o seno. Lembrando que multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. No denominador, agora eu vou tirar o MMC do denominador, e o MMC do denominador é cosseno. Então, vai ser cosseno para cosseno, vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1, mais cosseno sobre 1 vai dar cosseno. Cosseno vezes seno vai dar cosseno vezes seno. Então, ficou quem? Ficou 1 mais cosseno vezes seno dividido para seno, 1 mais cosseno vezes seno dividido para cosseno. Agora nós temos o quê? Uma divisão de fração. O que é que eu faço? Pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, quem é a primeira? 1 mais cosseno vezes seno dividido por seno. Quem é a segunda? 1 mais cosseno vezes seno dividido para cosseno. E aí eu vou inverter. Então, fica cosseno vezes 1 mais cosseno vezes seno. Aí, observe, como é multiplicação, eu tenho 1 mais cosseno vezes seno em cima, tenho 1 mais cosseno vezes seno embaixo. Então, quando eu tenho dois números iguais, na multiplicação, um em cima e um embaixo, eu posso cancelar. E aí eu cancelei 1 mais cosseno vezes seno, sobrou quem? Cosseno sobre o seno. E aí, cosseno sobre o seno é uma identidade que nós conhecemos. Quem é cosseno sobre o seno? É cotangente de x. E aí tem a alternativa lá, cotangente de x. Quem é a cotangente de x? É a alternativa D. Então, portanto, quando nós fizemos a operação, a razão trigonométrica que nós encontramos é a cotangente de x, que está na alternativa D. E com isso nós finalizamos a aula desta semana, as aulas desta semana. Espero que vocês se saiam bem nos exercícios. Tchau, fui, beijos.